Olá, tudo bem? Sou Antônio Carlos Lima, Sandaste da Liberdade. Seja muito bem-vindo a mais esse episódio do nosso programa Evangelho em Foco. Hoje eu quero conversar com você a respeito da coligação de Israel. E o tema de hoje é Coligue-se. Foi Madre Teresa de Calcutá que disse: a solidão e o sentimento de não sermos benquistos são a mais terrível das misérias. Muitos há que vivem em solidão e sentem não serem queridos. Essas pessoas são e estão neste mundo e também do outro lado do véu, no mundo espiritual. Como membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, temos o dever e o privilégio de compartilhar com essas pessoas a nossa atenção, o nosso amor, a nossa fé e a nossa esperança, que é Jesus Cristo. Podemos oferecer-lhes um lugar na Igreja de Jesus Cristo, que é o Reino de Deus, e uma associação plena com nossas famílias, fonte de nossa felicidade. O trabalho missionário e o trabalho de templo e história da família são os meios que temos para ajudar todos a virem a Cristo e a sentirem-se amados e parte da grande família do Pai Celestial. Ao agirmos nestes dois campos, participamos da coligação de Israel, a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje em dia. Coligar significa unir. Somos todos da família do Pai Celestial, porém, muitos dos seus filhos estão distantes dele, e alguns até mesmo o desconhecem. Nossa responsabilidade pessoal é unir toda a família em ambos os lados do véu, pois todos os filhos do Pai Celestial, nos dois lados do véu, merecem ouvir a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Esse trabalho não tem limites de tempo, idade, sexo, raça ou lugar. Por isso, desde Samuel Smith até os nossos dias, os missionários são enviados a todas as nações, a todos os povos, pregando em todos os idiomas. O Elder Bruce R. McConkie disse: tão geral quanto foi a dispersão de Israel, assim deve ser a reunião. Se a dispersão foi sobre toda a terra e entre todas as nações, então a reunião deve ser de todas as nações e de todas as partes da terra. Isso inclui a pregação do Evangelho e a realização de ordenanças pelos que já partiram desta vida terrena, que vem acontecendo desde os tempos da igreja primitiva. Quando lançamos nossas redes, nos tornamos pescadores de homens. Cada filho do Pai Celestial trazido a este Evangelho é unido ao Senhor e a todos nós por meio das ordenanças e dos convênios. Isso segue o modelo existente desde Adão e renovado com Abraão, com quem o Senhor fez um convênio que nos torna co-herdeiros com Cristo, como ensinou o mesmo Elder Bruce R. McConkie. Ele disse: Abraão primeiro recebeu o evangelho pelo batismo, que é o convênio de salvação. Em seguida, foi conferido a ele o sacerdócio maior, e ele entrou no casamento celestial, que é o convênio de exaltação, obtendo assim a certeza de que ele teria um progresso eterno. Por fim, ele recebeu a promessa de que todas essas bênçãos seriam oferecidas a toda a sua posteridade. A pregação do Evangelho neste mundo e no mundo dos espíritos dará a todos os filhos do Pai Celestial a oportunidade de fazer e cumprir convênios, estes mesmos convênios, e receber todas as bênçãos do convênio abraâmico.
Agora, isso é importante de ser lembrado. Embora o evangelho seja para todos, é na família que devemos colocar os nossos principais e mais especiais esforços. Dar a oportunidade da vida eterna aos nossos familiares vivos e aos nossos antepassados falecidos que ainda não receberam ordenanças como o batismo ou o selamento é um privilégio e uma bênção. Somente na casa do Senhor podemos unir nossa família para a eternidade. Uma excelente ferramenta para nos ajudar a realizar esta obra maravilhosa é a árvore familiar. Depois que unimos nossos antepassados a nós em uma árvore familiar, podemos, então, colocá-los em segurança nas ordenanças e nos convênios a elas associados. A história da família é a base desse trabalho. Não precisamos de muito conhecimento ou de recursos avançados para realizá-la. O centro da história da família é o lar, ensinou o elder Quentin L. Cook. É no lar que os membros da família descobrem e registram informações na árvore familiar. Com o aplicativo Family Search, cada pessoa tem um centro de história da família em suas mãos, com mais de 1 bilhão de nomes de vários países e territórios disponíveis para pesquisas. A pronúncia pode não ser a melhor do nome do aplicativo, mas com certeza a mensagem está correta. O elder Quentin L. Cook disse: o plano de nosso Pai tem a ver com a família simbolizada por uma grande árvore. Para que a árvore viva e cresça, ela precisa de raízes e ramos. Da mesma maneira, precisamos ser ligados tanto às nossas raízes, como pais, avós e outros antepassados, quanto aos nossos ramos, nossos filhos, netos e outros descendentes. Várias escrituras pungentes usam a analogia de uma árvore com raízes e ramos, representando a família. Talvez você esteja pensando agora que a sua árvore familiar não é assim tão bela de se ver. Bem, a verdade é que quando eu e minha esposa nos casamos, nossa árvore familiar estava mais para um arbusto familiar. Hoje, quase 30 anos depois, a nossa árvore familiar se expandiu e está muito bonita. É preciso ter paciência para se cultivar árvores familiares. Este é um processo que leva tempo. Nos próximos anos e décadas, a nossa árvore continuará a crescer e cada ramificação é uma parte importante dela. Ao buscarmos conhecer nossos antepassados, encontraremos pessoas que, de tão distantes em sua ligação com a nossa família direta, nem parecerá que temos qualquer ligação familiar. Talvez, legalmente, os graus de parentesco sejam limitados, porém, no plano eterno, todas as conexões familiares são importantes, necessárias e eternas. Quando devemos começar a cultivar uma árvore familiar? O elder Dieter F. Uchtdorf, do Coro dos 12, ensinou: um antigo provérbio diz: a melhor época para plantar uma árvore é 20 anos no passado. A segunda melhor época é agora. Não importa a sua situação atual, ainda que você não se sinta parte de uma família que considere ideal no momento, deve realizar esse trabalho. Veja o que disse o elder Cook a esse respeito. Se você é solteiro, ou se seu cônjuge é menos ativo, ou se você mesmo é menos ativo, ou não é membro da igreja, você também pode ajudar na salvação de almas. Não há trabalho mais importante, realizador ou glorioso. É claro que a árvore familiar não é o nosso objetivo final. Não cultivamos uma árvore familiar porque achamos que ela é bonita e queremos ficar admirando
essa árvore. Ela é, como eu já disse, uma ferramenta. Ela nos ajuda a organizar visualmente a nossa estrutura familiar. A árvore familiar deve ser utilizada como um meio para chegarmos aonde queremos, as ordenanças e os convênios realizados no templo. E por que isso é tão importante? Porque é no templo que reunimos a família em segurança por toda a eternidade. A compreensão da doutrina da coligação de Israel é a chave para a compreensão do Evangelho. Esta doutrina é um dos pontos principais do Evangelho restaurado. Ninguém pode compreender verdadeiramente quem é o nosso povo, os convênios que fizemos com o Pai Celestial e o nosso destino eterno, enquanto não souber realmente sobre esta doutrina. Moisés apareceu ao profeta Joseph Smith e a Oliver Cowdery no templo de Kirtland, em 3 de abril de 1836. A Escritura diz o que Moisés fez naquela ocasião. Moisés apareceu diante de nós e conferiu-nos as chaves para coligar Israel das 4 partes da terra e trazer as 10 tribos da terra do norte. Moisés havia resgatado o povo de Israel de 400 anos da servidão do Egito. Sua missão era levá-los até o Monte Sinai, que foi, de certo modo, o primeiro templo de Israel. Ali, o Senhor os santificaria e renovaria com eles o convênio que havia feito com Abraão, para que fossem seu povo e pudessem retornar à terra da promissão. Hoje, somos ordenados pelo Senhor a resgatarmos a Israel dispersa, que está na escravidão do mundo, e levar todos que desejarem ao templo, para que sejam santificados e se tornem seu povo. É no templo que somos ensinados nos caminhos do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É no templo que as promessas do convênio são dadas. É no templo que a coligação de Israel realmente acontece. Após receber a visita de Moisés, Joseph e Oliver receberam outro mensageiro celestial. Elias, o profeta, concedeu as chaves do poder selador, pelo qual todas as coisas que são ligadas ou desligadas na terra são ligadas ou desligadas nos céus. Essa é a autoridade que permite selar os vivos e os mortos. Essa é a autoridade que une as famílias por toda a eternidade, por meio das ordenanças e convênios do templo. O templo, sempre o templo, é a chave. Todos os santos dos últimos dias devem ter o templo em sua mente e em seu coração. Alguém que se torna um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias e não deseja estar no templo ou não se esforça para se santificar para isso, ainda não entendeu a natureza e o propósito de seu batismo e não compreendeu o plano de salvação corretamente ainda. Alguns seguem o mesmo padrão da Israel teimosa do deserto. Seguem o profeta, veem os milagres, mas não conseguem vencer suas dúvidas e queixas, que rapidamente são exibidas em forma de um bezerro de ouro moderno qualquer. Coligamos os filhos do Pai Celestial para que eles possam ser exaltados. No plano eterno de Deus, a salvação é um assunto individual. Já a exaltação é um assunto de família, ensinou o presidente Roosevelt M. Nelson. Não podemos obtê-la individualmente. Ela requer a união de um homem e uma mulher no novo e eterno convênio do casamento. O elder Bruce R. McConkie ensinou a respeito dessa ordenança sagrada. Ele disse: as partes do convênio abraâmico, que pertencem à exaltação pessoal e ao progresso eterno, são renovadas com
cada membro da casa de Israel que entra na ordem do casamento celestial. Através dessa ordem, as partes participantes tornam-se herdeiras de todas as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. E foi o apóstolo Paulo que nos ensinou que Cristo nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou clara essa verdade quando disse: não me escolhestes vós a mim, porém eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. Quem são esses escolhidos, esses eleitos? O Guia para o Estudo das Escrituras ensina: baseando-se na dignidade pré-mortal, Deus escolheu os que seriam a descendência de Abraão e a casa de Israel, e se tornariam o povo do convênio. Tais pessoas recebem bênçãos e deveres especiais a fim de abençoarem todas as nações do mundo. Esses são aqueles que se tornam membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e que devem ser santos e irrepreensíveis e dar fruto. Isso significa cumprir os deveres e bênçãos especiais que foram dados por designação pré-mortal, como realizar todas as ordenanças e convênios do templo, e também a criação de uma posteridade para o Senhor. Retardar de maneira deliberada o cumprimento desses mandamentos dados ainda na pré-existência é negar a si mesmo e às gerações futuras as bênçãos do convênio abraâmico, incluindo a exaltação. Para cada um de nós, a coligação não estará completa enquanto nós mesmos não estivermos coligados por meio dos convênios do templo. O presidente Russell M. Nelson ensinou outro aspecto maravilhoso da coligação de Israel nos dois lados do véu. Ele disse: por que essa promessa de coligação é tão crucial? Porque a coligação de Israel é necessária para preparar o mundo para a segunda vinda. E o livro de Mórmon é o instrumento de Deus necessário para atingir ambos os objetivos divinos. Ao pregarmos o evangelho aos nossos familiares, amigos e a todas as pessoas, devemos lembrar que o livro de Mórmon, como diz lá na sua folha inicial, na sua folha de rosto, destina-se a mostrar aos remanescentes da casa de Israel as grandes coisas que o Senhor fez por seus antepassados, e para que possamos conhecer os convênios do Senhor, para que possam conhecer os convênios do Senhor, e saibam que não foram rejeitados para sempre. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência, ensinou: os títulos irmão e irmã não são apenas cumprimentos amigáveis ou termos afetuosos. São a expressão de uma verdade eterna. Deus é, literalmente, Pai de toda a humanidade. Cada um de nós faz parte de sua família eterna. Que possamos nos envolver plenamente na obra sagrada de reunir todos os filhos do Pai Celestial. As promessas são maravilhosas e o compromisso exigido é total, como disse o presidente Packer, o presidente Boyka Packer. Ele disse: nenhum trabalho dá mais proteção à igreja do que as ordenanças do templo e a pesquisa de história da família que a sustém. Nenhum trabalho é tão espiritualmente purificador. Nenhum trabalho nos confere mais poder. Nenhum trabalho exige um padrão de retidão mais elevado. Nosso trabalho no templo nos cobre com um escudo e uma proteção, tanto individual quanto coletivamente. Que possamos participar integralmente da coligação de Israel, realizando todas as ordenanças e convênios
no templo para nós mesmos e ajudando nossa família e amigos a fazerem o mesmo. Essa é a minha mensagem de hoje. Quero agradecer por você ter acompanhado, ter assistido, ter ouvido. Essa mensagem está disponível no Estandarte da Liberdade no YouTube, no Instagram e no Spotify. Por favor, compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. Deixe aqui também o seu comentário sobre os seus sentimentos a respeito da coligação de Israel. Compartilhe e curta essa mensagem. E inscreva-se no canal e na nossa página, se ainda não o fez. Quero convidá-lo a estar aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas, para uma nova mensagem do Evangelho em Foco. Muito obrigado. Tchau.